O Napalm foi a primeira das casas a reunir condições de ter shows pequenos, mas com condições tecnológicas decentes, né, e tal. E foi a casa onde toda a cena, né, paulistana da época de rock, de punk, pós-punk, tocou. Muita gente começou no palco do Napalm, o Traje a Rigor, o Titãs, Ira, Mercenárias, UTI, Azul 29. Foi a oportunidade da gente ver os shows e tinha uma pista de dança, né? E tinha aquela união da pista com o vídeo, que era uma novidade, né, cara? Então você dançar vendo o vídeo do seu artista preferido sendo exibido, né? O Napalm, ele teve uma vida curta, mas intensa, né? Ele foi, assim, um ponto de partida daquela geração da década de 80 do rock brasileiro, né? O Legião fez o primeiro show lá, Plebe Rude tocou lá, e hoje, infelizmente, virou um estacionamento, né? Cidade de concreto, vejo placas e automóveis, muitos prédios, poucas chances. Na cidade industrial, na cidade industrial. Década de 70, ditadura militar, etc, etc. Os lugares onde tradicionalmente tinha shows era o MASP, Teatro Bandeirantes, o Ruth Escobar, mas eram teatros, cara. É um lugar que você vai, compra ingresso, você senta, assiste a banda, né? Termina, você sai, no máximo você atravessa a rua, toma alguma coisa com aqueles amigos com quem você foi e acabou. Um lugar como o Napalm e outros mais depois, você chegava... Primeiro, nem interessava muito que banda que estava tocando. Às vezes você ia por causa da banda, mas era um lugar onde você se acostumava a frequentar. Sábado à noite eu vou no Napalm. Você chegava, a entrada já era folclórica, porque ficava muita gente na porta, o que não queria entrar, o que não podia entrar porque tinha que pagar, qualquer coisa assim. Tinha um bar, tinha um lugar para sentar, estava passando algum vídeo interessante, alguém estava discotecando. E quando terminava o show, a banda descia e estava lá. Então, se você conhecia, você conversava, se você não conhecia, era uma chance de conversar. Esse tipo de interação num Teatro Bandeirantes ou num MASP, ou no que quer que seja, não tinha. Olha, o Ricardo Lobo, a primeira vez que eu vi ele, cara, eu vi ele filmando uns shows de punk, que naquela época, 82, tipo 83, ninguém tinha câmera de vídeo, cara. E ele já tinha uma puta aparelhagem de vídeo já. E ele gostava de punk, ele tinha os discos, saca, meu? E ele morava ali na Doc Lobo, ali naqueles pedaços ali, numa travessa ali, num lugar ali. Ele já era amigo do Urso, saca? Conhecido do Clemente, cara. E naquela época a gente era todo um bando de desempregado, né, meu? Né? E aí penduramos nele, porque ele tinha uma grana, né? E ficamos sabendo que ele abriu uma casa noturna. Eu não tinha a menor experiência com casas noturnas. Eu tinha vivido alguns anos entre Londres e Nova York e frequentava casas como CBGB, Maxis Kansas City. E a nossa ideia era fazer um espaço onde novas bandas e novos movimentos pudessem aparecer e florescer. Eu acho que a gente pode dizer que a época que o Napalm surgiu é o ápice da deterioração, né, dessa região aqui. O centro, em meados dos anos 80, começo para meados dos anos 80, já estava muito decadente, né? O dinheiro todo já tinha fugido do centro, na época tinha ido para Faria Lima, e o centro estava depauperadão, né? Por um lado, era até estranho surgir uma casa
um clube, né, de música com essas características aqui. Mas, por outro lado, dada a questão urbana que estava se colocando, era muito legal, muito razoável, né, que uma casa pós-punk fosse exatamente nesse lugar cinzento. Eu tinha acabado de chegar, depois de alguns anos no exterior, e por acaso estava morando no prédio onde eu morava o Antônio Bivar, que era uma pessoa ligada ao teatro, à música e a várias coisas underground também. Aí o Bivar que apresentou pra gente, falou, ó, tem o Ricardo Lobo lá, tá querendo abrir uma casa assim para tocar os punks, para os punks tocar, né? Aí logo quando ele veio com essa ideia eu falei, olha, não sei se os punks aqui vão conseguir sustentar, né? Porque os caras, ninguém tem grana, né? Era 1983, se eu não me engano, né? E eu tava desempregado, né? Andava no museu, o Gordo Mingau, né? 3 desempregados e tal. Aí o Gordo Mingau falou que tava trabalhando no Napalm, né? A gente foi ajudar a montar o Napalm, né? E tal. Então, a gente foi pintar, a gente foi, né, montar o balcão, a gente foi fazer o serviço mão de obra, né? De verdade mesmo, pôr mão na massa, né, e tal. E aí, quando o Napalm ficou pronto, meio que cada um tinha uma função lá dentro e tal, né, o Calegari pegou uma função, a Meire e o tal, os meninos foram ficar no bar e eu fiquei sem nenhuma, né. Falei, pô, ajudei a montar toda essa merda aqui e tal, eu vou ficar do lado de fora, né, cara? E aí a gente saiu uma noite, né, foi num show lá no Sesc, né, e eu me envolvi, acho que em umas 3 brigas na mesma noite. E o Ricardo Lobo tava junto lá, tal. Ele falou, pô, você podia ficar né, ser meio um coringa, meio na portaria, né, coordenando a segurança e tal. Eu falei, vambora. Praticamente quem fez o Napalm foi os punk, né? Da época que era a gente, que era o Ratos Porão Inocentes. A gente trabalhou ali, fez tudo, cara. Pintou, fez dedo de pedreiro, encanador, eletricista, cara. E o Ricardo pagava nós de almoço. Uma cervejinha, nós tudo doidão ali, né, meu? Pra nós tava beleza, cara. O material que a gente usou pra fazer o isolamento acústico, todo o forro, né, era coberto de papelão pro som não subir e não incomodar os vizinhos dos prédios do lado e tal. Meu, se aquilo pegasse fogo, ia ser o verdadeiro Napalm, ia fazer... Só ia ter tempo de nada. Deve ter sido no início alguma garagem ou algum estacionamento, uma coisa assim. Ela não era como muitas casas naquela época de 2 ambientes ou de parte superior, não era um andar único. Você entrava, logo que você entrava na casa, você já estava de lado para o palco, tinha uma pequena pista, aí tinha um balcão de bar e tinha um fundinho com algumas cadeiras, onde hoje as pessoas talvez chamassem lá de lounge, né? Atrás do palco tinha uma parte onde ficava o DJ e uma espécie de camarinzinho. Havia algumas casas que eram elitistas e havia as casas de periferia, que eram para gente mais pobre. E o Napalm procurava ser uma casa onde todos pudessem se encontrar. Havia gente muito rica, que é o Napalm, e a gente muito pobre, que é o Napalm, e a gente não discriminava por classe social. O que a gente fazia era criar um espaço para que se pudesse mostrar novos trabalhos e novas tendências. Agora que eu vi aquele som das mercenárias lá, e o Ricardo colocou, eu falei, o Ricardo tá louco, né, meu? Mas o Ricardo, pô, ele tava muito à frente, né? Ele já tava entendendo o que os mercenários estavam fazendo ali, né? Eu, pra mim, olhava aquilo e falava... São muitos anos pra conter, poder! A ganância prosperas tem poder, poder! Poder que pelas armas é garantido! Só presa que pode ser destruído! A ideia original do dono do Napalm era de tendência mais punk. Ele gostava de punk, para ele só os shows bons eram shows de punk.
Ele teve a ajuda de uma pessoa muito importante, que foi a produtora de eventos, uma pessoa muito bacana que chamava Fernanda, hoje é casada com o Dado Villa-Lobos. Ela já era uma pessoa de gosto musical muito requintado e eclético. Gostava do punk, mas, por exemplo, era fã do Bryan Ferry, do Roxy Music, gostava de New Order, de coisas um pouco mais complexas, mais densas e longe, digamos, de um minimalismo nihilista do punk. A ideia era ser uma casa punk, né? Realmente. E aí a gente viu que não ia ter condição. O próprio Ricardo viu que não teria condições, que ele teria que abrir mão dessa vontade dele de fazer realmente uma casa punk. E aí teve a ideia de falar, não, vamos fazer as noites alternativas lá, que a gente chamava de New Wave na época, né? Com as outras bandas, né? E o domingo ia ficar para os punks. Então, quer dizer, as outras noites iam subsidiar o domingo, né? Mas esse domingo só aconteceu porque no primeiro já foi uma confusão lá. O Ricardo falou, não, vai ter uma vez por mês vai ter punk. O primeiro show que teve foi Rasos de Porão Inocentes. Pô, foi aquela coisa, né, meu? Nos punk tudo louco, tudo bem, eu entrar lá, esse lugar de New Wave, esse lugar de Playboy, não sei o que, um cara chamado Canal, o cara tá vivo até hoje. O cara me pega o extintor de incêndio da parede e sai detonando pó químico em todo mundo, cara. Todo mundo ficou branco, na palma ficou completamente zoado, branco, cara. O Ricardo chegou e falou assim, ó, nunca mais vai ter punk aqui, cara. Nunca mais rolou show de punk lá. Por causa da só teve um só. Esse show aí, nunca mais teve. Na verdade, foi nada demais, né? Mas... Cara, é porque o punk praticava autossabotagem o tempo todo, né? Entendeu? Então é difícil. Então você vai querer ter um lugar legal para as bandas tocarem. Ninguém tá pensando em preservar o lugar. Tá pensando em se divertir, encher a cara e tretar um com o outro, né? Então isso tornava tudo inviável, né? E não eram todos os punks, mas era uma minoria que causava muita confusão. Causava um estrago gigantesco, né? E o Inocentes acabou ali. Foi o último show do Inocentes, daquela fase hardcore. Ali começaram a chamar a gente de traidor do movimento, porque a gente estava tocando no Napalm, que era uma casa burguesa. Ó, burguesa, que é Napalm, né? Falei, nossa, mas que tá tocando um Pachá, né? No Pink Elephant. O Ira, nos primeiros shows, fez pôsteres e fez cartazes dizendo que era uma banda punk. E eles foram avisados que eles não podiam fazer isso, senão os punks iam aparecer e bater neles. Eles foram avisados, né? E, claro, pararam de usar o nominho punk, né? Grite a multidão! Faz muito tempo, faz o tempo, faz. Estou querendo mais, preciso ir embora. Tome uma Coca-Cola, não se preocupe mais, eu não perturbo mais. Não eram programações ecléticas, exceto um outro dia de programação que ficou meio fora do contexto, eram os artistas do punk e do pós-punk. Tanto as tribos, os punks em todas as suas variantes, né, todas as suas tendências, carecas, moicanos, anarco, quanto a já uma turma, digamos assim, universitária, estudantes de comunicações, que frequentavam aquele caldo político de discussão, de panfletos, de fanzines, né? Tudo era muito radical lá. O Napalm não era só radical lá dentro, era fora também, assim como o Madame Satã. Era um lugar perigoso para quem não era do meio, entrar e principalmente sair no meio da madrugada. Foi uma casa com uma tendência punk, mas que na verdade começou a juntar lá outras tendências, digamos, de uma música paulistana de vanguarda, de uma música paulistana de política, né, por pressuposto. Eu acho que para São Paulo é o primeiro momento que tem uma arte que expressa a cidade, que define a cara dessa cidade. E aí não era só música, né? Você estava tendo experiências em vídeo, você estava tendo experiências em performance, em dança. Era uma cara de São Paulo, das possibilidades de São Paulo que está emergindo.
tinha um componente punk, mas tinha um componente pop, a gente tocava funk, a gente tocava reggae, a gente tocava uma coisa bastante eclética, e era até interessante ver alguns punks dançando The Message do Grandmaster Flash, né? Que foi um dos primeiros raps, né, que a gente tocou lá, e o pessoal achou interessante, né? Alguns punks acharam muito interessante o Grandmaster Flash, né? A gente estava acostumado a ver as bandas punks tocando, que eram muito toscas, né? E no Napalm a gente eu aprendi muito, né? Que existiam sonoridades diferentes. Você vê o Miguel Barella tocando com Voluntários da Pátria lá, fala, meu, caramba, cara, né? Você vai mexendo nas coisas, né? Você entende que se gravar um pouquinho melhor é mais legal, se mixar um pouquinho melhor é mais legal, se você caprichar um pouquinho mais no que você está tocando, você descobrir que duas guitarras podem interagir de uma forma um pouquinho mais interessante do que as duas fazendo tudo em quintas e uníssonos, é mais legal. Então, eu acho que isso seria a melhor definição de pós-punk. Eu ouvia Television, ouvia Talking Heads, né? Blonde, tudo isso era aquela cena de Nova York que a gente ouvia, cara, entendeu? Vinha do CBGB. Né? Pra gente, pô, Talking Heads, eram aquelas bandas que permeavam, estavam ali, tinham um tipo de postura diferente, faziam parte daquela ruptura do rock da década de 70 para a década de 80, mas não eram necessariamente punks, né? E a gente ouvia tudo isso, cara. Ouvia tudo isso. Pra mim, o pós-punk, eu sinto bater na minha cabeça como uma martelada, cara, quando eu ouço Cure pela primeira vez. O Cure, pra mim, é o divisor de águas, cara. O Boys Don't Cry. O primeiro disco do Cure que eu comprei foi em 1979, né? Que é o Three Imaginary Boys, que é um trio. Eles eram um trio ainda, uma banda alternativa. Não tinha uma foto dos caras na capa, né? A capa é uma geladeira, um abajur e um aspirador. E eu fiquei anos sem saber a cara dos caras. É aquela coisa muito moderna pra nossa cabeça. E nós, tudo troglodita, hardcore, cara, a gente achava tudo uma bosta, né, cara? No Napalm eu havia um encontro do proletariado, né, da freguesia do Rocha com a classe média alta que frequentava o CRUSP. O CRUSP não, frequentava a ECA, né? Os intelectuais da ECA finalmente encontrando a classe trabalhadora. Acabou assim, a gente vendo uma alternativa, falou, pô, dá pra fazer alguma coisa legal, né? Sem ser o punk, assim, que era uma coisa que estava surgindo. E a gente começou a ouvir Joy Division. Isso daí começou a ter uma influência, né? O Echo and the Bunnymen, até a U2, o comecinho do U2. O Mingau pegou e abandonou o Ratos, né, cara? Aí ele foi lá, cortou o cabelo e foi andar com o Ira. Ele queria fazer esse tipo de som, queria ganhar dinheiro, cara. Falou, meu. Aí, sabe, esses povos aí, tipo, do 365, Mirão, a pessoa que era do Lixo Mania também, cara. Tudo virado post-punk, dito rock paulista, né? Aí depois eu que sou o traidor do movimento, tá ligado? O avanço da história me deixa nervoso. O Voluntários eu acho que é uma das grandes bandas injustiçadas no Brasil. Acho que os Voluntários tinham que ter dado certo. Cadê o socialismo? Acho uma grande injustiça. Era um grande repertório, grandes músicos. Eu lembro conversando com o pessoal dos Voluntários, eles tinham uma impressão, um sonho. Eu acho que era muito dessa coisa meio estruturalista, marxista, né? De achar que eram etapas, né? E que a próxima etapa era um som daquele, sofisticado, politizado, tomar as rádios. E eu lembro de que os caras tinham isso, que é bacana, mas que realmente tudo mostrou que não, né? Essa geração agora do início do século XXI, de Franz Ferdinand, de Kaiser Chiefs, várias coisas, tinham aquelas influências que a gente tinha, né? The Cure, Gang of Four, etc e tal, né? Mas olha quanto tempo, talvez os Voluntários da Pátria tinham que ter esperado para esse tipo de som, para ter chegado no rádio, demorou 30 anos, né? A gente faz filho e não consegue criar, a gente perde grana e não consegue pagar. Inútil, a gente somos inútil. Foi o primeiro lugar
que eu passei a frequentar todos os dias que abria. Eu vinha absolutamente todos os dias. E isso me criou um problema com o Ricardo Lobo, que é o seguinte, eu não tinha dinheiro para frequentar, para pagar a entrada todas as vezes, né? E na verdade eu acabava não pagando nenhuma, porque a Fernanda, que era hostess, me oferecia convites e eu vinha sistematicamente. Eu acho que ela tinha mais o conceito das pessoas que eram a fauna da casa. Felizmente eu estava nessa cota, mas o Ricardo Lobo ficava puto da vida de saber que eu entrava todo dia de graça, mas ou era isso ou eu não vinha. O que ia ser extremamente desagradável. Porque as pessoas estavam lá para conhecer coisas novas. Elas não estavam lá simplesmente para referendar o que elas já conheciam. Essa era uma grande diferença. A pessoa que ia para o Napalm, ela ia aberta para uma experiência numa noite. Então a noite era uma aventura. Quando passava os vídeos, atraía muita gente mesmo. Então, acho que a primeira vez que a grande maioria teve contato com Joy Division foi com os vídeos dele, vídeos da Divine, Pink Flamingos, coisas que não existia a menor possibilidade de você ver em cinema, em lugar nenhum. Não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha essa facilidade, né? Os clubes eram importantes por si só. Você ia ao Napalm para ficar lá a noite inteira, se embebedar com os teus amigos, e você sabia que sempre, toda noite, ia ter uma banda legal. E melhor ainda se você não conhecesse a banda. Era mais legal ainda. Aí é que tá. Isso é uma coisa que talvez não tenha deixado de existir. Cara, o vídeo que mais passou no Napalm foi o Urg, cara. O Urg passava todo dia, cara. Já tinha o Dead Kennedys no meio ali, né, meu? Tinha aquele Klaus Nome, que foi o grande nome da época. Falou, foi esse cara. Interessante, era uma efervescência cultural, né? Um monte de novidade aparecendo assim, cara. E você ficava lá, no balcão, tomando uma cerveja, conversando, né? Mesmo flertando. Se bem que era perigoso flertar com as punks. Tem uma história engraçada. Uma vez eu fiquei com uma mina punk e eu entrei com ela num desses hotéis de 8ª categoria, né? Então ela virou pra mim e falou assim, nossa, eu pensei que você era gay, que você era viado. Não, por quê? Não, porque os punks falam isso. Aí... eu acho que não sei, eu acho que para os caras para fazer, olha, né, tocar um tipo de música que seja um pouco menos agressivo que o hardcore já é, né? E aí, pô, 3 semanas depois eu cruzo essa mina com a cara toda retalhada, porque ela teve uma discussão com uma outra mina punk que deu uma surra, que atacou ela com navalha. Quer dizer, era meio esse o clima. Você tinha desde uma socialização mais natural até uma quase que mais forçada a espelho do que acontecia na Factory do Warhol. Você tinha socialites que queria namorar o junk mais podre que ela conseguisse encontrar só para ter a sensação de como é que é estar perto de um cara fora de controle absolutamente e que espancava quando entrava em abstinência de heroína, coisas desse tipo. Você sabe quem fazia parte, cara? Quem eu lembro de ver nesses primeiros shows também era o Ale Atala. Hoje, o maior chefe do Brasil, cara. Alex Atala era uma criança, tinha 17 anos. E ele ficava circulando ali do lado de fora, né? Não podia entrar porque era menor de idade. Mas a gente sempre dava um jeito, botava ele para dentro, dava uma cerveja para ele. Eu me lembro que tinham dois travestis punks incríveis, que era a Formiga e o Frágile, que dublavam naquelas casas de travesti, né? Que uma fazia Elba Ramalho, com aquele cabelão, a outra dublava Shirley Bassey, não sei o que, e um dublava a Patti Smith. Patti Smith, Formiga. A Formiga, que era desdentada, magra, era uma loucura, e fazia uma dublagem da Patti Smith nessas boates, as mulheres todas de paetê, e ela, assim, completamente rasgada, era um travesti de rua, na verdade.
era o resultado de ser uma casa onde as pessoas estavam livres. Então era uma zona franca o Napalm. E você precisava ter muita coragem para ir numa zona franca, porque não era um lugar onde todas as regras estavam estabelecidas. E lá eu vejo o show de uma banda carioca chamada Rapazes de Vida Fácil, que eu sinceramente acho meio bizarro, falo que cato é isso, sacou, cara? Mas olha como o destino é, esse cara hoje, 30 anos depois, é o meu parceiro de composição. É com ele que eu escrevo a maior parte das músicas do Capital. Ele compõe com o Capital desde 89. Ou seja, 6 anos depois de eu ter conhecido o Alvin no Napalm, a gente começa a compor juntos. Tem alguém no meu quarto com uma faca querendo me matar. Às vezes eu tô vivo, eu me ligo, mas não posso entender. Isso é Roma de Nero, eu só consigo me aborrecer. E todo dia eu quero me mudar. E todo dia eu quero sair. E todo dia eu quero me matar. A casa vai cair na minha cabeça. A casa vai cair. Com tantos problemas, a casa vai cair. O Capital começa em 82, eu entro no Capital em 83, em junho, e um mês depois de eu entrar pro Capital, a gente dá o primeiro show já fora de Brasília. Logo na sequência, a gente vem para um evento aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, onde estão todas as bandas. Enfim, acabamos fazendo amigos aqui. Através desses amigos, a gente acaba ouvindo falar desse lugar lendário, onde seria um privilégio tocar. Onde só os poucos e bons tocavam. Era como se houvesse uma junta examinadora, sacou, cara? Avaliando se você estava à altura do lugar ou não. E eu lembro que você tinha que mandar demos. E se eu não me engano, a pessoa para quem ia parar, nas mãos de quem ia parar, era a Fernanda. Era a Fernanda que julgava quem ia tocar lá ou não. Eu um dia recebi um menino lá na porta do Napalm, trazendo uma fita de Brasília, com as bandas de Brasília. O André Vilar. André Vilar. Que era um grande amigo lá de Brasília, que estava morando em São Paulo. Aí ele veio com essa fita das bandas de Brasília. E a gente não tinha grana para trazer ninguém. Era o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio, inclusive nem tocou no Napalm porque não tinha condições da gente bancar passagem, hotel, enfim. E aí ele veio com essas bandas, com essa fita, com essas 3 bandas, que era o Legião, Capital e a Plebe. E aí a gente ouviu e achou incrível. Falou, vamos trazer o Legião. E aí voltamos para a passagem de som e estava tendo uma reunião dos músicos locais, né? Que eram as Mercenárias, os voluntários, o Azul 29, o Ira. Enfim, eram umas 15 pessoas das bandas da cena local reclamando com o dono da casa, que filmava os artistas e que não pagava nada aos artistas pela filmagem que ele estava fazendo, sendo que ele ia exibir não sabe nem aonde. E eles tinham um circuito interno, né? Que era uma coisa bacana. Para a época, aquilo era quase ficção científica, né? Você estava tocando no palco e tinha dentro da casa, que era pequena, mas tinha uns 2 ou 3 monitores que ficavam tocando, passando, era uma câmera fixa, etc. e tal. E ele gravava em VHS, o dono da casa. O negócio do Ricardo era documentário, ele queria ser um videomaker, o objetivo dele era esse. Então ele queria filmar essas bandas e não podia. Porque a gente chegava fazendo show, chegamos para ele, pô, você tem essa cópia, pô, você pode nos dar uma cópia? E não, ele cobrava um preço, um cachê para isso. Chegou uma hora que a gente começou a se reunir, as bandas, chegamos, eu lembro muito de ter conversado isso com vários, inclusive com a própria Legião, e falei, então você não filma, por favor. E a gente ali no palco, né, esperando para passar o som, olhando esses caras, aí eles decidiram que não podia mais filmar se não pagasse. Aí a gente, estrangeiros, a gente teve que se juntar à nossa classe, né, os nossos companheiros, enfim, os músicos. Então era o começo do vídeo e a gente usava o vídeo de uma maneira também underground. Isso não eram gravações para serem comercializadas, para serem vendidas, eram gravações que a gente fazia simplesmente para ter como registro.
Algumas bandas entenderam mais isso, outras entenderam menos. Mas aí a gente resolveu lá, não, legal, não pode filmar? Não pode. Falei, beleza, não filmaremos. Não vamos deixar filmar. A gente achava que aquilo era só o circuito interno já sendo passado, né? Por outro lado, achou até bom, né? A gente vai tocar, o cara vai lá filmar e o Bonfá desce da bateria, faz assim pra ele, não filma. Aí ele, desligou a máquina, desceu do pedestal e aí o show aconteceu, foi em frente. Bem, o resultado disso tudo é que todas essas bandas, todas, têm um registro da passagem deles pelo Napalm. Então, as Mercenárias, o Voluntários, o Ira, o Titãs, o Ultraje, todos eles têm o registro, menos a Legião Urbana. Não sei o que é direito, só vejo preconceito. E a sua roupa nova é só uma roupa nova. Você não tem ideia pra acompanhar a moda, tratando as meninas como se fosse lixo. Ou então espécie rara, só a você pertence. Ou então espécie rara. E foi um show, cara, que não estava muito cheio, mas que tinha uma certa plateia punk, que aí os caras assistiram de costas pro palco, sabe? A gente estava tocando aqui, o palco era um pouco alto, aí o cara se debruçava ali assim, a plateia tá aqui, a banda tá aqui, e o cara tava cagando um monte do que estava acontecendo ali, tendo esse tipo de postura. As bandas de Brasília, elas estavam um passo na nossa frente, porque os caras eram tudo filho de ministro, filho de político, então os caras iam pra Inglaterra direto. E lá os caras estavam completamente antenados nesse bagulho de pós-punk, tá ligado? Quando veio a banda de Brasília, a primeira banda que eu vi, eu acho que foi o Capital Inicial, sabe? Parecia era meio Gang of Four, né? O Dinho totalmente gay, dançando, loiro, assim, rebolando, né, meu? Puta, achei uma bosta, cara, aquilo, cara. A gente tinha no nosso repertório coisas que nós considerávamos punks. Nós tínhamos Veraneio Vascaína, tínhamos Psicopata, tínhamos Fátima, nós tínhamos um monte de músicas que eram mais pesadas. Só que aqui o punk paulista já estava indo para uma onda hardcore. Já estava indo pro paco, já para mais Ratos de Porão. E para nós, punk ainda era Pistols, Clash, Ramones, ainda era aquilo. Os caras gritavam, toca mais forte, filho de general. A gente, puta, cara. Aí a gente falou, pô, meu, como assim? A gente tá aqui, tudo distorcido, pesado pra caralho. Do que você tá falando? Ninguém toca mais forte! A gente tá tocando forte pra caralho. Geralmente, quando eu ia às bandas lá, eu não gostava de nenhuma, sabe? Eu achava de tudo meio chato, né, meu? Com exceção do Voluntários e o Azul 29, né? O resto... O Azul 29 era uma coisa, assim, pra época, era uma coisa incrível, assim. Você olhava aquilo, era uma coisa do outro mundo, assim, sabe? Lembro também de quando os Titãs tocaram lá, que foi uma coisa já mais surreal, né? Porque os Titãs viviam naquele momento que eles faziam uma mistura de tropicalismo, com rock, com música jovem guarda e até com coisas do brega, né? E eles se vestiam daquela maneira, né? Enquanto tudo lá era preto, branco, cinza, né? Os Titãs com aquelas roupas, né? Wave usando maquiagem, né? Eu lembro que eu já tinha amizade com os caras. Eu fui lá ver, eu lembro que eu falei, caraca, meu, os caras vão sair vivos, os punk lá assim, né? De braço cruzado, olhando com uma cara, parecendo, pô, que ultraje é isso, entendeu? Titãs era chato na época. Titãs era... Quando eu tocava Ira, Mercenários Titãs, a hora do Titãs era hora de sair tomar cerveja. Imagina, todo mundo querendo ouvir, né, Santa Igreja, né, Pobre Paulista, entra o Titãs tocando Sonífera Ilha. Também teve o jornal o Spout, né, que muita gente legal que depois foi para a grande mídia escreveu no Spout, uma sacada grande da Fernanda. Que eu morava em Nova York
E aí, enfim, eu escrevia cartas para as pessoas, para os amigos aqui, e fazia meio cópia, né, da carta para mandar para todo mundo. A mesma carta, não ter que escrever a mesma coisa. Então eu punha uma foto, fazia como se fosse um fanzinezinho do que eu estava fazendo lá. Quando cheguei aqui, acabei conhecendo a Wop Bop, indo lá, e o René e o Antônio, que eram donos da Wop Bop, perguntaram: você não quer fazer um fanzine de música, São Paulo, o que está acontecendo, o Brasil, enfim. A gente faz um patrocínio, a gente manda imprimir para você, a gente paga a impressão. Eu falei: vamos embora. E aí virou um fanzine mesmo, São Paulo Alternativo, SP Alt. Um fanzine muito bacana, porque ele, do mesmo jeito que a casa e que essa cena que estava se constituindo, ele também estava nesse território intermediário entre um fanzine punk. Ele era todo datilografado, colado. Acho que no caso do Espalto, ela xerocava o Espalto. Mas ela fazia isso com um capricho absurdo, né? Pra você ter ideia, ela chegava a controlar a máquina de escrever para justificar as colunas. Ela fazia colunas justificadas na unha, assim, né? Com um capricho feminino incrível. Tinham colaboradores, o Hermano Viana era um Ilustres. colaborador. Ele me mandou uma carta e falou: pô, eu posso escrever uma matéria, eu tenho 2 matérias boas para você, posso mandar para você, você publica no seu fanzine, não sei o quê. Então tinham o próprio Bivar, escrevia, o Minhoca, o Cadão, o Marcelo Paiva. Não é à toa que eles estão aí, né? Pessoas que passavam pelo Napalm, muitas delas viraram músicos, muitos deles viraram críticos e muitos deles viraram músicos e críticos. Então é a gênese de uma experiência jornalística que foi dar na BIS, né? Lida exatamente com essas mesmas idiosincrasias, com esse mesmo ambiente. Então, na verdade, a gente se sentia muito à vontade de bater de frente com os valores do Rio de Janeiro, porque, no nosso entender, eram os valores do mercado. E nós éramos os caras que sustentavam a tradição punk e pós-punk contra o mercado. Eles queriam imprimir num tipo de jornalismo que eles gostariam de fazer, seja ele alternativo, fanzines ou revistas de música, a mesma visão crítica que eles tinham sobre o mundo e sobre a música. For uma banda, você monta uma banda, você faz um som. É a sua visão crítica sobre a música. Eu costumo descrever a experiência da BIS nessa fase como um fanzine feito com orçamento corporativo, né? Porque a gente podia comprar, sei lá, a famosa foto do Joy Division de costas no metrô, que custava uma fortuna, né? Um monte de libras esterlinas, né? E usar aquilo aberto numa página inteira, né? Mas a ética jornalística da coisa era a ética dos fanzines. Som. Oh yeah. Oh yeah. O grande erro ali do Napalm, eu achava que devia ter pego pessoas ali profissionais para fazer essa parte do serviço ali, né? Aí um dia que o Calegari não pôde ir, falou: Ricardo, vai sobrar para você a mesa de som. Eu falei: mas nunca operei uma mesa de som. É muito simples, você vai subindo cada um dos volumes até que a pitch, aí você diminui um pouco. Aí eu falei: então tá bom, vamos fazer assim, né? Era legal quando chegavam uns caras lá, e ficava: coloca médio. Aí eu nem mexia no botão, ficava ali e tal. Aí, tá bom? O cara: não, um pouco menos. Aí eu: e agora, tá bom? Aí. Só que eu nem tinha mexido em nada. Porque nem sei se aquela mesa lá dava pra ter esse tipo de regulagem, né? Era sábado à noite, dia de festejar. E lá vou eu pro chuveiro para um banho tomar. No meio do banho o sabonete me cai, a luz toda se apaga e eu pelado a pensar: alguém se esqueceu de pagar a minha conta da Light. Quem foi infeliz que não pagou a minha conta?
bem que seja um defeito da loja. Oh yeah! Sabe, tudo bem, se colocar um cara lá pra ser DJ é uma coisa, né? Agora o cara ficar tomando conta de caixa, tomando conta de portaria, bebida. O Napalm nunca foi uma empresa, eu nunca quis me tornar um empresário da noite. Mas basicamente o Napalm foi um experimento coletivo. A gente tinha uma certa revolta com o Ricardo, cara, porque ele meio que explorava a gente, tá ligado, cara? Então eu e o Urso, a gente começamos a roubar ele, cara. Sabe? Como que ia ser feito o pagamento lá? Acho que era um salário mínimo para cada um por mês e depois ia ter um tanto de lucro que ia ser dividido, né? Que nunca aconteceu, porque aquilo lá nunca deu lucro, né? O pessoal estava envolvido no projeto da casa e estavam querendo trabalhar e precisando trabalhar e ganhar dinheiro, por que não, né? Então também não eram pessoas convencionais, não havia garçons, não havia gente, né, toda bem vestida. Alguns clientes de classe mais alta às vezes reclamavam um pouquinho do tratamento, que não era exatamente Vossa Majestade, né? Mas no frigir dos ovos eu acho que foi uma boa ideia. Eu acho que deu para casa um sabor diferente e ajudou a criar um clima também lá dentro. Eu lembro lá que tinha uns caras lá que os caras davam bebida, né, meu? Ficava com os punk lá no bar, lá era colocar a raposa pra tomar conta do galinheiro. A gente via lá os caras lá dando, não tava nem aí. Ele não pagava a gente direito, cara. A gente trabalhou que nem escravo lá, saca, pagou nós em rango em PF, cara, saca, meu? Aí chegou na hora de receber lá, ele dava uma graninha, mas uma puta graninha de merda. Aí, meu, a gente fez conchavo com segurança, os caras fizeram um rolo com a gente, cara, que era o seguinte, meu. Eu e o Urso, a gente revezava na portaria do Napalm. E quando era eu na portaria, eu dava, era de canhoto, né? Os caras enfiavam a entrada na urna. E os caras pegavam, de vez em entrar na urna, eles voltavam o canhoto pra mim. Então, o mesmo canhoto você vendia 2, 3, 4 vezes. Saca, meu? É muito fácil, eu quero dinheiro, mano. Você quer, mas precisa ver se o negócio paga, né? A gente começou a roubar o coitado do Ricardo, começamos também a meio que vender droga lá dentro. Vender droga lá dentro, aí começou, aí o Ricardo começou, não é trouxa, né, meu? Viu que o bagulho lotava e não dava grana, né, meu? E até que um dia ele chegou. Até hoje eu sou meio puto com o Calegari e com a Meire. A Meire até perdoei, que a Meire o Calegari não vi mais, cara. Mas eles pegaram um fumo meu que tava lá escondido e entregaram pro Ricardo, cara. Falou aqui, ó, que o gordo tá fazendo aqui, ó. Falou. Aí ele mandou eu embora, cara. Não adianta nada. Vocês ficaram reclamando do mundo e gritando, vindo aqui na sexta, sábado à noite, e depois ficar assistindo televisão sem fazer nada. Falou? Tem muita coisa aí acontecendo e é preciso abandonar essa mentalidade pequeno-burguesa de banda que vem aqui tocar e diz que a música delas não vale a Nicarágua. Eu queria dar um alô pra vocês. Vamos maneirar um pouco aqui dentro do teatro, nessas brigas que tá tendo aqui dentro. Já teve vários prejuízos pra mim, que é da peça, certo? Agora estão colocando fogo em papel. Gente, vamos colaborar com isso daí. Brigar? Cara, junto um bando de homem, e pouca mulher. No final da noite ele tem que agarrar alguém, vai agarrar um cara que tá do lado dele e vai dar as porradas. Claro, é uma violência meio encenada, mas ela, no limite ela quebra algumas coisas, né? Que é essa encenação toda do punk, da explosão de agressividade, que se mantém mais ou menos sob controle. Mas se você começa a quebrar peças físicas do ambiente, é óbvio que você vai ter um... Eu lembro, na época a gente fez uma noite punk no centro acadêmico da ECA, USP, e os punks também destruíram o banheiro, arrancaram os mijadores e tal, as pias, né? Era um excesso de energia que era gasta assim. Ali dentro existia muito esse radicalismo, sabe? Eles eram realmente... Então, chegava a turma da Carolina, não podia encontrar com a turma do não sei aonde, que não podia ver não sei quem. Então, era
super tenso. Tinha uma rixa entre um grupo, uma ganguezinha de heavy metal, de caras que usavam uma jaqueta de couro, até um heavy metal meio diferente do de hoje, sabe? Eu não sei, deve ter algum pano de fundo com alguma mulher lá também, contra os punks, né? Eles se pegavam muito, se pegavam no centro da cidade, né? Isso aí é umas puta pau horrível, cara, saca? Inclusive dentro da Napalm, isso é umas puta briga dos metaleiros playboy lá da Vila Boim contra os punk lá do Norte. Porque a gente estava acostumado com os caras do heavy metal que eram meio bundão, né? Cabeludo, bundão. Aqueles caras, eles tinham cabelo curto e estavam ouvindo umas bandas novas, tipo Metallica, Slayer. Eles gostavam de um metal mais nervoso. Até hoje eu vejo os caras por aí, os mesmos metaleiros, os caras eram tudo polícia, esses caras aí, cara. Esses mesmos metaleiros dessa época viraram tudo polícia, cara. Sabe esses polícia que é meio ladrão, meio polícia, que é cheirador e tal? Então é todos esses caras aí, cara. A gente foi assistir no Teatro Ruth Escobar, teve um festival. E a gente, fui eu, o Dado, Flávio Coker, que a gente saiu de lá e descemos a pé a Rua dos Ingleses, ali, um lugar vazio, meio deserto, assim, a gente veio descendo a pé. Nisso, vem um carro, passa por nós, freia e começa a dar ré. E nisso descem os metaleiros, eram 3 trogloditas, jaqueta preta, não sei o que, e com uma barra de ferro na mão, assim. Ele parou com a barra porque a Marcinha saiu de dentro do carro e falou, não, para, não faz isso, não sei o quê. Deu sorte de conhecer a Marcinha. De conhecer a Marcinha, Montserrat. Marcinha salvou realmente salvou a vida cabeça nossas. Foi um alerta, né, assim, tipo, momento que eu, assim, percebi que deu. Aí o Ângelo do Rose Bombom me chamou, falou, pô, vem trabalhar comigo, não sei o quê. Aí eu achei bom. Uma entrada disso tudo já na Oscar Freire, né? Já era uma boate mais, enfim, uma boate da Oscar Freire. Dava pra ver que não estava se sustentando, né? Foi uma decepção, né? Que a gente achava que aquela coisa que ia deslanchar, sabe? Todo o rock nacional dos anos 80 tocou ali, né? E aí você vê que a coisa não se sustentava. Eu acho que estrategicamente foi interessante o que o Ricardo fez de fechar a casa. Aliás, ele não fechou simplesmente a casa, ele lançou um manifesto e fechou a casa em grande estilo no momento em que ela estava em total ascenso, né? Então foi muito performático da parte dele. Acho que o cara acabou se inserindo na história do pós-punk de São Paulo da maneira mais magnífica possível, né? Porque ele teve uma noção de timing sensacional, né? Uma noção urgente, né, cara? Ele pensava as coisas com uma urgência inacreditável, né? Tanto do jeito que ele abriu quanto do jeito que ele fechou, né? Foi assim, que é isso? Foi, né? Não, a gente anunciou que era a última noite. Foi uma noite muito cheia, muita gente. E você imagina que todo mundo sabia que era o último clímax, né? E foi uma noite das mais intensas que aconteceram no Napalm, justamente por causa disso que todo mundo sabia que depois disso não ia ter mais. Já corria nos meios que ia ter quebra-quebra. Eu, como não gosto de encrenca, não fui. Então eu não sei, eu não presenciei, eu ouvi, não, que teve tiro do lado de fora, que teve coisas desse tipo, que é muito, muito desagradável. Eu mesmo estive presente no último dia do Napalm, arrebentaram o Napalm com direito a tiro, não sei como não saiu, foi muita sorte ninguém ter levado uma bala perdida, coisa parecida. E o pau começou a comer, foi cadeira, mesa voando para todo lado. Eu não sei como não fazer, eu vi umas 2 passando assim, fazendo vento na minha testa, assim, tiro para cima, quer dizer, foi assim que a casa acabou. E aí, isso é uma puta treta, né? Então, e aí tinha um deles lá que tava quase morrendo lá e eu entrei na treta para poder apartar, né? Porque eu trabalhava no Napalm e fui salvar o cara. E aí meu dedo ficou tortinho, assim, no meio dessa treta. Mas o cara saiu vivo. Os caras se esfaqueando, cara. Os caras com jaqueta importada que não fura. Os metaleiros, né? O boy,
Aquelas jaquetas sintéticas que não fura, cara. Os caras metendo o canivete do cara e não furava a jaqueta do cara. Dei papai de facada, o cara não furou a jaqueta, meu. Eles não destruíram toda a casa, isso também é um exagero muito grande, né? Nós entregamos a casa para o proprietário inteira, não foi dessas proporções também o tumulto que teve lá dentro. Me lembra que eu toquei um clipe do filme Apocalipse Now, do Coppola, né? Com aquela cena dos helicópteros que passam com a música do The Doors, que não era punk por acaso, né? Mas os punks respeitaram muito a música do The Doors naquele contexto, né? E o The End com Jim Morrison. Enfim, uma época que teve começo, meio e fim. Foi rápido, mas tem que ser rápido, senão apodrece, né? Ficamos eu, o Urso, o Mingau, o Gordo, né, o Calegari, a Meire, né, o Tonhão, que é baterista do Inocentes, virou baterista do Inocentes também, que trabalhava lá e tal. A gente ficou tudo lá e tal, e a gente já tinha fechado a casa, a gente misturando a bebida toda. E pegando com canequinha e tomando, e conversando, e chapando. Isso era 6 da manhã, né? Acabou na palma. Mas foi divertido, cara. Foi bem divertido. Pô, era legal pra caramba também o... Não é aí, né? Como é que é o nome desse cara, vizinho de médico, meu? Era o... Porra, a banda tocava direto lá, cara. Tô vendo a cara dos caras na minha frente, cara. Pô, era tipo Ira, assim, o nome. Pô, como é que é o nome desses caras, velho? Esses caras com roupa cirúrgica tocando. Tipo um rockão tosco, assim, cara. Não lembrar desses caras é foda, hein, meu? TI, cara. O TI, ó a banda aí, o TI. TI. Era legal o show deles no TI, cara. Tipo, mas não era punk, não era, tipo, não tinha onda os caras. Os caras só se vestiam de médico.